Pessoal, atrasei, mas cheguei, né? Tive um probleminha técnico com o microfone, eu perdi o tripé. Na verdade, eu não perdi, ele só estava muito bem guardado e eu não sabia onde ele se encontrava. Espero estar no perfil certo. Pessoas que vão chegando, me digam se eu estou no perfil correto. Tem dia que eu me perco um pouquinho. Flávio, eu estou no perfil certo, né? Se a Flávia entrou aí e deu um tchau, é porque eu estou no perfil certo. Minha irmã entrou aí também, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Muita coisa legal para conversar, né? Eu creio que o tópico aqui, né? É este. Peraí. Eu ia fazer um voilá, mas não vai rolar. Aqui entramos. Opa, vamos fixar. Conseguimos fixar. Isso aí, gente. Tem dia que essas coisas de tripé, de informática, tem dia que vai, tem dia que não vai, né? Tem dia que encaixa tão bonitinho, tem dia que dá um. Hoje mesmo esse trem tá cismando aqui de não ficar do jeito que eu quero. E aí eu vou mexendo aqui e, enfim, essa é uma live profissional feita de um jeito. Essa é uma live amadora feita de um jeito profissional. Significa dizer o quê? Que eu faço porque amo, mas ela tem alguns componentes que a gente tenta melhorar a técnica para aprimorar e tal. E de vez em quando dá uma dorzinha de cabeça, né? Então, duas coisas me chamaram a atenção para fazer esse tema de hoje, né? A primeira é que quando a gente estava conversando ontem, uma das pessoas na nossa audiência, eu não vou lembrar o nome agora, eu peço desculpas por isso. Não, foi a Josele, que é do Rio Grande do Sul, né? Josele, se você assistisse em algum momento, beijo para você, né? A Josele do Rio Grande do Sul, ela escreveu um pouquinho sobre o Mourão e disse que tinha um pouco de preocupação, né? Sobre o que estava acontecendo, como estava se posicionando, o que estava rolando e tal. Então, a gente começou, eu tive essa ideia a partir dessa reflexão dela, porque o objetivo dessa live, para quem acompanha a gente todos os dias sabe, né? O objetivo aqui não é ficar fazendo os temas que eu quero, é tentar discutir sempre aquilo que chama a atenção de vocês. Então, nesse sentido, a gente vai repercutir um pouquinho o silêncio do presidente Bolsonaro, o silêncio relativo em comparação àquilo que o Bolsonaro é, e aquilo que ele normalmente tem falado, e o fato de que o vice-presidente Hamilton Mourão começou a dar algumas declarações, né? Então esse é o nosso objetivo hoje. Mas antes disso, eu queria pedir para você que está aí com a gente, espero que essa palma não tenha incomodado quem está usando fone de ouvido, esqueci disso. Eu queria pedir para vocês duas coisinhas. A primeira delas é, se você não nos segue aqui, se você ainda não nos segue, que você dê uma clicadinha e passe a seguir o nosso Instagram. Nós somos 1.600 pessoas muito felizes aqui de discutir política, de discutir análise política, né, de fazer análise política. Então, peço para que você me siga. E se você já me segue, eu peço para que você clique nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Eu só queria dizer uma curiosidade, eu não sabia que isso era um aviãozinho, tá? Eu achava que era uma seta, uma flecha, qualquer coisa. E aí um dia eu tava falando com a minha comadre, a Roberta, e ela pegou e falou, rapaz, isso aí é um avião. Eu falei, mas menina, é um avião. Olha só, então é um avião. Clica nesse aviãozinho aqui, que tem embaixo. Clica nesse aviãozinho e envia para as pessoas que você acha que podem se interessar sobre essa temática. Porque eu acredito que vai ser bem interessante o nosso papo hoje, como é interessante o nosso papo sempre, né? De segunda a sexta. Uma coisa legal, olha só, uma curiosidade com vocês. Eu tenho esse fonezinho, né, que eu uso para calls. E aí eu perdi, é pretinho o negócio dele. E aí eu achei esse aqui, que é de um fonezinho da Stephanie que estava jogado, que ela não usa mais. E aí eu troquei e eles viraram uma música do Paul McCartney, né? Ébano e Marfim em perfeita harmonia. Eu não vou cantar a música porque eu sou um péssimo cantor, mas é bem legal. Depois procura lá no Spotify. A mensagem é legal. Vou tirar uma fotinha depois e colocar Ebony and Ivory in perfect harmony. E vai ser bem legal. Essa piada foi muito, muito ruim, mas essa é uma live de análise política, não é uma live de piadas. Então, enfim, tá aí, tá tranquilo. Jesus, vontade de ir embora e me colocar embaixo de um buraco depois dessa piada. Mas eu sou nerd, nerds fazem piadas ruins. Então, pessoal, o que nós temos?
Primeiro, né, desde a prisão do Queiroz, e hoje a gente precisa lembrar que pela manhã o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro começaram, é isso, Gabriel, essa música, Ebony and Ivory, alguém pegou a referência, muito legal. Vamos lembrar que hoje tem uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né, eles estão buscando a esposa do Queiroz, né, há um mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, melhor dizendo, e eles estão vasculhando casas de parentes do Queiroz e da esposa, no estado do Rio, me parece, e estão à busca dela para que ela seja presa. Né? Então, isso é uma informação importante. Por que essa informação é importante? Porque desde a última semana, quando o Queiroz foi preso, né? Lembrando, o Queiroz não era foragido, né? Mas desde a última semana, quando ele foi preso, a partir de pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, em uma operação da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro diminuiu o tom. Né? Se teve algum evento desde de início desse processo de pandemia que feriu o grupo político do presidente Bolsonaro e os colocou numa posição de menor confrontacionismo, de menor capacidade de enfrentamento, foi efetivamente a prisão do Queiroz, né? Por uma série de implicações, seja pelo fato de que tem muito material, seja pelo fato que se envolveu diretamente o advogado do senador Flávio Bolsonaro, né? Isso colocou o presidente em uma situação de defensiva, né? Mesmo porque o presidente não tem o hábito, e isso acho que isso é importante dizer, o presidente nunca teve o hábito de deixar os filhos na mão, né? E no cálculo político, eu não sou um dos assessores do presidente, mas eu aposto que nesse exato momento tem alguém dizendo ao presidente o seguinte: olha, deixa que teu filho se vire e você preserva o seu, né? Mas até onde nós conhecemos do presidente Bolsonaro, possivelmente ele não vai fazer isso, ele não vai deixar os filhos pelo caminho, né? Isso fez com que, então, o presidente tenha diminuído o tom. No fim de semana, o presidente não fez aparições públicas, o presidente não bateu diretamente em ninguém, no sentido de criar novos inimigos, seja no judiciário, seja no legislativo, naquilo que me parece ser uma espécie de meia trava, né? Isso quer dizer, o governo deu uma travada na engrenagem acerca de como responder, né? E aí há um universo de especulações, e como essa não é uma live de especulações, né? Essa é uma live de análise, a gente pode partir daí para algumas hipóteses, né? Eu creio que a primeira hipótese é que, de fato, há muita preocupação no núcleo tomador de decisão do presidente, que é um núcleo familiar, né? O presidente e seus filhos. Há uma enorme preocupação entre eles com aquilo que o Queiroz possa dizer. E isso, em algum sentido, cria uma dificuldade, né, em termos de estabelecer um roteiro de defesa. Porque não dá, por exemplo, para bater no advogado, não dá para falar mal do Queiroz, não dá para dizer que ele não existe, coisas do gênero. Isso, acho que essa hipótese é plausível em determinado sentido, tá? E isso mostrou um outro fenômeno, que foi quem partiu para a defesa do presidente Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro foi o advogado, né? O senhor Frederico Assef. Ele foi aos meios de comunicação especificamente para defender o presidente, para defender o senador Flávio Bolsonaro e dar um recado muito claro, que é, olha, o presidente não sabia, o senador não sabia, quem sabia era eu, fiz isso por X motivos e eles são inocentes nesse processo, né? Qual é o objetivo fundamental desse momento? É que, em algum sentido, em termos de destrinchar essa estratégia e tentar entendê-la, é que, em algum sentido, a gente pode entender que o advogado está tentando trazer para si todo o impacto negativo do processo para preservar o presidente. E aí a gente vai no segundo elemento, que é entender o silêncio dentro de uma questão que também é estratégica, né? Que é no sentido de dizer, não falar agora é uma vantagem, porque tudo aquilo que você falar, vamos lembrar dos seriados de advocacia, né? Tudo aquilo que você falar pode ser usado contra você, né? E eu não estou falando de um tribunal, estou falando do ambiente político. Então, o presidente recua, faz silêncio e aí vem
Eu sempre tenho dito nessas lives, nos diálogos com os clientes, que são mais profundos do que essa live, em entrevistas, né? Que a crise pode ser uma oportunidade, né? A crise é uma oportunidade para que o presidente Bolsonaro normalize. Por quê? Porque se as crises chegarem em uma percepção continuada e elas gerarem nos outros decisores a ideia de que Bolsonaro é parte do problema e não parte da solução, Bolsonaro entra na rota do descarte. Isso quer dizer, as pessoas podem descartar o presidente Bolsonaro e, de fato, o presidente Bolsonaro vai ter o pior dos destinos para um presidente da República, que é sofrer um processo de impeachment, né? E aí, nesse aspecto, me parece que o silêncio é revelador da possibilidade do aceno, de que o presidente possa fazer acenos, né, em que ele, de fato, deixe, pelo menos momentaneamente, um discurso de confronto continuado e assuma posições de contemporização. Exemplo disso, né? Um exemplo disso é que na manhã de hoje, o presidente Bolsonaro conversou com o secretário de Educação do Estado do Paraná, né? E o secretário de Educação do Estado do Paraná é um homem de mercado que fez fortuna com aquela Multilaser, né? E quando chegou no topo da cadeia corporativa, ele falou, olha, está na hora de devolver para a sociedade. E ele passou a estudar a educação, ele foi administrador de um colégio filantrópico judaico muito bom em São Paulo. Depois foi voluntário por um ano na Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo durante a administração Márcio França e é secretário de Educação do governador do Paraná, o governador Ratinho Júnior, né? E é um nome capaz, tecnicamente capaz, que teve uma conversa com o presidente Bolsonaro hoje de manhã e que tem corrido por fora, né? Ele não está nas bolsas de aposta, por assim dizer, da esplanada acerca do nome para ser o novo secretário de Educação, mas pode se tornar o novo secretário de Educação, o novo ministro da Educação do governo Bolsonaro. A questão fundamental é, todo e qualquer nome do mercado que se aproxime do governo Bolsonaro nesse exato momento vai ter que fazer uma reflexão de custo. Isso quer dizer, vale a pena entrar no governo, em um governo que tem uma predileção tão grande para o confronto? E aí, nesse aspecto, é aquilo que aconteceu com o Nelson Teich no Ministério da Saúde, ressalvadas as eventuais diferenças e distinções pela situação da pandemia, né? Que é, Nelson Teich veio do mercado, chegou na administração pública, cru de administração pública, durou 30 dias e saiu. A vantagem desse possível novo nome é que ele já vem com uma rodagem de administração pública, né? Inclusive no Brasil Journal, que é um jornal muito legal de negócios, eles fizeram uma biografia do cara. Eu vou depois disponibilizar para vocês aqui, né? Esse é um ponto. Então, entender o silêncio do Bolsonaro é entender também a possibilidade e talvez, né, a vontade de construir uma lógica nova, né? Um posicionamento novo acerca do que vem a ser esse novo processo. Eu vou pegar o nome certinho aqui, Isabela. Que aqui a gente vai, quem sabe faz ao vivo, e quem não consegue digitar, e quem consegue digitar com o braço esticado também. Vou pegar o nome aqui e já eu não vou conseguir pegar o... Josélio, você chegou. A live hoje é em homenagem à sua pergunta de ontem sobre o Mourão, viu? Seja bem-vinda. Aqui. Renato Feder é o nome, né, do candidato. Então, esse é o nosso esforço. Então, assim, entender a circunstância do silêncio do Bolsonaro, nós tentamos fazer isso pela lógica da estratégia, de tentar entender que essa estratégia do silêncio é para fazer com que o impacto negativo da crise vá para a conta do próprio Queiroz, vá para a conta do Frederico Wassef e não fique na conta do presidente Bolsonaro nem dos seus filhos. Isso vai dar certo? A gente não sabe. Agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico são as falas do presidente Hamilton Mourão. E aí a gente vai trabalhar as falas do Mourão em duas fases. Uma fase que vem do início da pandemia até a prisão do Queiroz e uma segunda fase que é da prisão do Queiroz para cá.
tá? Na primeira fase, que vem do início da pandemia até a prisão do Queiroz, a gente poderia dizer que o vice-presidente Hamilton Mourão estava muito próximo a uma ideia que também surgia dentro dos núcleos militares de demonstrarem apoio, de demonstrarem suporte, de demonstrarem comprometimento com o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Num sentido muito estrito. Eu recomendo, inclusive, caso vocês não tenham lido, que leiam um artigo que o Mourão publicou no Estadão, em que ele faz uma reflexão sobre o Pacto Federativo Brasileiro. E lá ele defende uma tese que era defendida muito fortemente, eu não sei se ela vai renascer nas próximas semanas, mas que era defendida muito fortemente também pelos ministros militares, que era a ideia de que Bolsonaro não governava porque os outros poderes não o deixavam governar. Tá? Esse não é o tópico da live de hoje, mas é importante dizer que a defesa dessa tese de que Bolsonaro não governava porque não o deixavam governar era algo que evocou dentro do processo de tomada de decisão do governo, né? Evocou a forma como esse governo foi se construindo durante as crises que vão se sucedendo na pandemia e se tornou uma tentativa, em termos de estratégia, de justificar as eventuais dificuldades que o governo teve para lidar com a pandemia. E tem ainda, né? Mais de 50 mil mortos, infelizmente. E aí nisso tem uma diferença. Da prisão do Queiroz para cá, como decorrência direta do silêncio do presidente Bolsonaro e de alguns dos seus apoiadores, porque parece que há uma avaliação de que a situação é complicadora para o grupo político, o vice-presidente Hamilton Mourão tem começado a falar. Então, ele concedeu uma entrevista para o Guilherme Portanova no portal R7, né? No JR Entrevista, que vale a pena, está muito boa. Ele concedeu outras entrevistas e participou de lives e vai falar também com alguns outros repórteres. Qual o elemento característico dessas novas falas do vice-presidente Hamilton Mourão e por que nós estamos dizendo que isso é uma segunda fase? Porque nessa segunda fase o vice-presidente Hamilton Mourão parece um tanto quanto mais à vontade e solto, né? No sentido de que ele não está fazendo campanha contra o presidente Bolsonaro, tem que se deixar isso muito claro aqui, né? Não tem nenhum tipo de ação no sentido de fazer campanha contra o presidente Bolsonaro. Mas, nitidamente, eu conversei com alguns dos repórteres que entrevistaram o vice-presidente Hamilton Mourão nessas falas, há uma percepção de que o vice-presidente se sente mais à vontade para marcar posição em algumas questões. Inclusive, por exemplo, quando ele responde diretamente em uma dessas entrevistas acerca da saída do Weintraub do país, né? E o vice-presidente Mourão diz que ele não tinha conhecimento de que Abraham Weintraub sofria algum tipo de ameaça ou que havia necessidade de que ele fugisse do país. E o vice-presidente também não crava o fato de que Abraham Weintraub será, de fato, diretor do Banco Mundial. Ele usa duas expressões que são importantes. A primeira é que a indicação dele vai ter que ser aprovada pelo grupo de países que o Brasil representa nessa cadeira. E a segunda é que o mandato não é tão longo e que depois ele teria que ser reconduzido. E por que esses dois elementos são importantes? Porque mostram, em algum sentido, que uma das consequências, em termos de hipótese, tá? Que uma das consequências da prisão do Queiroz e desse silêncio do Bolsonaro, da família Bolsonaro em algum sentido, marcam que o Mourão gradativamente pode se construir com um posicionamento um pouco mais distante. Isso quer dizer, há um receio óbvio das Forças Armadas com qualquer tipo de implicação criminal que envolva alguém da família do presidente da República, né? E isso necessariamente pode levar a um reposicionamento. Então essas falas do vice-presidente têm se colocado numa situação que é distinta daquilo que a gente via até a prisão do Queiroz. A pergunta fundamental, gente, que nós vamos ter que fazer é se a prisão do Queiroz é um divisor de águas para o governo Bolsonaro. E a gente não tem isso claro ainda, não há subsídios. Lembrando, né, nesta live, que é uma live de análise, a gente não tem subsídios. Se for uma análise de opinião,
Se ela for pró-Bolsonaro, ela vai passar pano. Se ela for anti-Bolsonaro, ela vai só descer o porrete. E se for em algum outro tipo de live em que as pessoas usem elementos transcendentais para entender os processos, talvez eles tenham percepções que estão longe do meu escopo de ação e de compreensão da realidade. Só para deixar claro, né? Que aqui a análise não é bola de cristal, tá? Então, eu creio que essas são as falas iniciais. Eu peço para que vocês... Já convido vocês a perguntarem. Usem a ferramentazinha, tem a interrogaçãozinha aqui do Instagram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ainda 0 perguntas. Clica na pergunta, escreve sua pergunta e eu vou respondendo aí com vocês, tá bom? Tá aberto para pergunta, gente. Vamos mandar ver. Podem mandar ver aí que a gente está aqui à disposição para responder vocês da melhor forma possível. Caso vocês não mandem perguntas, eu vou cantar, vou fazer uma performance aqui. Vou cantar... não, chegou uma pergunta. Viu? Só dizer que eu ia cantar, veio uma pergunta. Olha aí que maravilha. Vamos lá? Primeira pergunta. Excelente pergunta, Sabrina. Por que Mourão estaria maior conforto de fala por agora? Eu creio que esse maior conforto vem necessariamente, Sabrina, do fato de que as atenções do presidente e do seu grupo de tomada de decisão estão em outra direção, né? E isso é uma questão muito interessante quando a gente está falando da questão do papel da atenção nas lógicas de tomada de decisão, né? Vou te usar um exemplo. Você já viu... Eu não tenho gato, né? Mas, por exemplo, se você tiver gato, ou se você tiver um amigo que tem gato, ou um vídeo na internet de alguém que tenha gato, repara quando a pessoa põe uma bolinha de luz e o gato fica doidinho andando atrás dela, né? O que aquilo ensina pra gente em termos de ciência política? Ensina que os atores, e aí o ator trabalha com a ideia de que o ator político é um gato, né? Porque ele tem que ser ágil para responder os desafios. O ator político vive de construir respostas àquilo que está no seu foco de atenção. Então, quando você fica brincando lá com a bolinha, com a sua gatinha, o resto do mundo inexiste para ela. E ela vai estar focada em olhar a bolinha. Quando, né, você desliga a bolinha, a primeira reflexão é: cadê a bolinha? E a segunda reflexão é: agora que não tem mais bolinha, eu acho que eu tô com fome, ou eu acho que eu tô cansada, ou alguma outra coisa, né? Aproveita e me diz o nome da gata aí, pra gente mandar um abraço pra ela, tá bom? Então, esse elemento é importante para entender o conforto que, em algum sentido, o Mourão pode ter agora para ter um tipo de fala mais solta, que pode gerar uma reversão caso a situação mude. Ravena, que é personagem dos Novos Titãs, eu sou muito nerd. O que acontece? Nesse exato momento, o foco fundamental do presidente Bolsonaro e do seu núcleo de tomada de decisão é sobrevivência. Como o foco deles é sobrevivência, tem menos pressão sobre o vice-presidente. O vice-presidente sente menos pressão, ele se sente mais à vontade para falar de outros temas, ou até para comentar uma saída de um ministro, ou alguma coisa do gênero, entendeu? Esse é o ponto. Então eu creio que isso é um elemento fundamental, um elemento fundamental desse processo. Temos aqui um comentário, né? Eu tenho um pavor meio instintivo do Mourão, nada racional, então não estou conseguindo formular a pergunta. Então, acho que esse é um ponto importante, entender de onde vem esse pavor, né? Porque, de fato, a gente não tem nenhum elemento métrico até o presente momento para isso. Mas, obviamente, que a gente entende e respeita o impacto que um militar próximo ao governo gera em uma série de pessoas, tá bom? Sabrina, espero ter respondido sua pergunta. Vamos ver se tem uma próxima aqui, né? Tem uma pergunta do meu querido compadre Gabriel Chavegatti. Gabriel, vamos lá. Os militares seguem o Mourão no distanciamento? Então, Gabriel, eu não sei se eles seguem o Mourão no distanciamento, mas de fato eles têm seguido o Mourão até aqui no que é o silêncio, né? O que me parece? Da prisão do Queiroz para cá, as falas dos militares, se a gente for fazer uma retrospectiva em todo o processo da pandemia, né, os militares foram marcando posição junto ao presidente. Por diversas vezes. Saída do Mandetta, troca do Mandetta pelo Taixe, saída do Taixe, chegada do Pazuello,
a saída do Moro, né? Os militares foram marcando posição ao lado do presidente. Mas do Queiroz para cá, tem silêncio. E tem silêncio por duas questões. Primeiro, não há um interesse claro dos militares em entrar em qualquer tipo de disputa institucional, né? O comandante do Exército mesmo teve uma conversa com um membro do STF e depois se surpreendeu negativamente com o fato de que a conversa vazou, né? Então, os militares estão fora dessa lógica. Então, esse é um elemento importante. E é uma hipótese, tá? Eu não me surpreenderia com o fato, por exemplo, de que os militares dialoguem entre si, no sentido, os militares e os egressos das Forças Armadas dialoguem entre si. O que eu estou dizendo? Eu acredito que há um diálogo do Heleno com o general Ramos, com o ex-general Braga Neto, com o vice-presidente Mourão. Eu acredito que todos esses militares conversem entre si e, em algum sentido, as conversas deles e os posicionamentos vão se evocando e construindo um determinado tipo de ação, de atuação, de colocação de posicionamento político. O fato que para mim é mais importante nesse exato momento é que, de um lado, nessa atual conjuntura, o presidente está mais uma vez pressionado. Essa pressão sobre o presidente não é de todo ruim para sua base parlamentar, e aí eu vou explicar, no sentido de que para um Congresso, um presidente enfraquecido não é ruim, o Congresso acaba ganhando mais capacidade de ação e de construção de pautas, né? Me parece também que o silêncio do grupo político do presidente Bolsonaro constrói um determinado tipo de receio acerca da interpretação que a base eleitoral do presidente vai ter do processo que envolve a prisão do Queiroz e das investigações daí decorrentes, tá? E, por fim, que os militares assumiram um posicionamento que é mais distanciado nesse primeiro momento. Eu não estou querendo aqui descartar, Gabriel, por exemplo, o fato de que amanhã ou depois os generais e os membros das Forças Armadas não voltem a falar e a defender o governo publicamente, ou que o Mourão volte para um posicionamento mais tímido, né? Porque vamos lembrar o seguinte, no início do governo, o general Mourão fez algumas falas públicas. Essas falas públicas evocaram em grande parte da sociedade e se criou até na época uma espécie de aforismo em que se dizia que o Mourão era o adulto na sala do governo Bolsonaro. E aí o Mourão tomou muita pancada das bases bolsonaristas na internet. E como resultado dessas pancadas sofridas, ele recuou, né, e voltou para uma posição mais calma e uma posição de solidariedade e apoio ao presidente da República, né? Hoje, nesse novo momento, a gente tem que o vice-presidente tem dado uma faceta às suas falas, no sentido de que elas são efetivamente postas num posicionamento muito responsável, mas que em algum sentido ele dá pistas de que, olha, há limites aos processos e a gente quer que os processos funcionem e evoluam bem, né? E que não impede, por exemplo, dele comentar a saída do Weintraub dizendo que ele não sabia de nenhum tipo de ameaça ao Weintraub, né? Que é um posicionamento um tanto quanto semelhante quando ele se pronunciou acerca das ameaças que o João Willis disse, né? O João Willis disse que havia alegado que sofria ameaças e que por isso ele renunciava ao mandato e ia para o exterior. E o general Mourão disse, olha, eu não sei das ameaças, mas se as ameaças acontecem, ele devia procurar as autoridades para que nós garantíssemos, é a nossa função como Estado brasileiro, como governo, garantir que as pessoas tenham liberdades, né? E aí, esse é o ponto de inflexão. O que a gente precisa saber mais do que saber, acho que o que a gente precisa observar é quais serão os desdobramentos, quais serão os encaminhamentos dessa lógica de diálogo entre o presidente Bolsonaro, entre os egressos das Forças Armadas no governo, e como isso vai se consolidando em termos políticos, sabe? Como as forças vão ir se contrabalanceando e contrarrestando. Porque, de fato, se a investigação, por exemplo, se precipitar no sentido de criar mais problemas ao governo, a situação fica mais difícil. Vamos lembrar que esse é um governo que está sofrendo agora com essa investigação do MP no Rio de Janeiro sobre a questão das rachadinhas.
Tem uma investigação sobre atos antidemocráticos e tem a investigação das fake news. Um cruzamento de dados dessas 3 investigações talvez seja, em termos de hipótese, aquilo que o presidente Bolsonaro e seu grupo tomador de decisão mais temem no dia de hoje. Porque isso pode gerar como resultado fundamental uma lógica de erosão, né? De erosão da base política. Né? E aí vamos lembrar, qual é o processo que a gente passa aqui? Bolsonaro chega ao poder com uma base política consolidada muito dentro de um pedaço da classe média. Isso sofre algum desgaste com a saída do Sérgio Moro, né, do governo, e o governo tenta fazer uma troca de base a partir do uso do auxílio emergencial. A questão é saber se dá tempo, porque não é um processo rápido, é um processo lento. Entendeu, meu velho? Eu creio que esses são elementos fundamentais, tá? Então vamos ver a próxima pergunta aí. Mandem as perguntas que eu respondo, né? Parafraseando um velho sucesso da TV brasileira, fala que eu discuto, né? Quero agradecer as pessoas que chegaram aqui agora para a nossa live. Minha irmã está aqui, meu pai está aqui, né? Muita gente importante para mim está aqui, então eu tô bastante feliz. Eu fiz alguma bobagem aqui que eu não sei como voltar, tá? Mas, meu Deus, o que eu fiz? Jesus amado. Ai, meu Deus do céu. Consegui. eu de vez em quando me embanano com esse troço aqui, né? Aqui tem uma pergunta do Leonardo, né? O Mourão ser general pode ser um fator de mais apoio a ele nas Forças Armadas e entre a população? Então, eu creio que entre as Forças Armadas, Léo, facilita a interlocução, né? Nesse momento em que tem tantos militares dentro do governo, acaba facilitando a interlocução porque os militares têm seus próprios canais e redes de diálogo. Entre a população, acaba que o Exército, em especial, sempre gozou de muito prestígio entre o grosso da população, né? Sim, principalmente na base, há uma percepção de que o Exército é uma força positiva, né? Uma força positiva pela transformação social. Então, eu creio que isso pode gerar. Um elemento que vale a pena a gente ficar de olho, Léo, nesse processo, é a condução do processo político como um todo. Né? Entender de fato como o processo político vai se consolidando, entender de fato que forças vão sendo desgastadas, que forças vão ganhando força, que vão ganhando mais visibilidade. Vamos lembrar o seguinte, a Dilma um ano e meio antes de 2013, né? Antes das manifestações de 2013, a Dilma era muito bem avaliada, 70% de avaliação positiva, era vista como uma figura que combatia a corrupção, né? Inclusive com quadros humorísticos ressaltavam isso. Então a política é muito dinâmica nesse aspecto. Me parece que nesse momento o presidente Bolsonaro está na defensiva e que o Mourão começa a exercitar um determinado tipo de musculatura para dizer que eles não estão na mesma parte do jogo. Ver como é que isso vai funcionar, né? Tem uma pergunta aqui um comentário, na verdade, ó, a Lidiane que estava no banco, acabei de chegar da caixa, o banco está horrível, tem gente reclamando, será que a estratégia do presidente cortou o pedaço? Lidiane, manda aí que a gente responde o resto. Boa sorte para quem está tendo aqui no banco, tá complicado mesmo, né? Vamos agora aqui, tem um elogio, a gente também compartilha os elogios. Nosso querido amigo Joanisval disse aqui, gosto das suas análises, muito. Se eu tivesse coordenação motora, Joanisval, eu ia tirar um print disso aqui para postar depois no Instagram, mas como eu tenho medo de tentar fazer isso e a live cair, eu não vou fazer, tá? Então, obrigado. Valeu aí, meu velho. Vamos aqui, tem uma pergunta da Josele que inspirou a gente para esse debate, então vamos responder uma pergunta dela. Como podemos avaliar os posicionamentos do Mourão desde a campanha eleitoral até o momento? Houve alteração significativa? Eu acho que ocorreram alterações significativas sim, viu? A principal delas foi que o Mourão aprendeu a dialogar com a mídia e com a sociedade. O Mourão da campanha eleitoral era um candidato que não sabia fazer esse diálogo. Era bastante cru nesse diálogo, né? E o Mourão entendeu e identificou, isso é interessante em personalidades inteligentes, ele entendeu e identificou a necessidade de um autoaprimoramento. Então o que ele foi fazer? Foi fazer media training,
foi se preparar, entendeu a necessidade de ter a capacidade de fazer essa interlocução. Então ele aprimorou em termos de forma esse diálogo. Agora, a grande interrogação desse momento político do Brasil, e que não cabe só ao Mourão, cabe ao Bolsonaro, cabe ao Moro, cabe a uma série de outros nomes que se colocam, gente, em termos de análise, a gente não sabe tão profundamente quais são as convicções das pessoas, porque elas não foram testadas em outros cargos públicos, né? E esse é um desafio para esse momento, tá? É um desafio que veio com o Bolsonaro, assim, e aí me parece dizer que o Bolsonaro não enganou ninguém. Sim, ele disse exatamente o que ia fazer. Ele tem uma dificuldade agora quando ele é obrigado a fazer um diálogo com o Centrão, que era algo que ele não queria, né? Ele foi eleito para não fazer, mas as circunstâncias o atropelaram. E aí ele vai ter que assumir um novo tipo de posicionamento. Mas até essa aproximação com o Centrão, o governo era aquilo. É um governo de isolamento, é um governo de confronto, é um governo que tem uma agenda econômica e as outras agendas a gente não tem tanta clareza do que vai fazer, né? Eu creio que esse é o ponto, tá? Obrigado pela pergunta. Vamos aqui. Pergunta da Flávia, né? Como uma maior aprovação do Moro versus a aprovação do presidente pode afetar os planos do governo? Flávia, pergunta excelente. Eu creio que ela pode afetar os planos do governo porque esse é um governo que assumiu a presidência pensando numa reeleição, né? E para essa reeleição, o governo sempre tentou construir uma lógica de muito diálogo com as bases, de diálogo constante com as bases, de manutenção das bases unidas e ouriçadas, né? E a saída do Moro, se num primeiro momento ela parece não ter batido tão forte no governo, né? Sobretudo em termos de popularidade do presidente, vamos lembrar, né? Tem mais de um mês que o Moro saiu, ao que me parece, do governo. E naquele primeiro momento não gerou desgaste. O ponto fundamental, e aí eu lembro que quando o Moro pediu para sair do governo, eu indiquei para vocês o livro do Daniel Kahneman, né? Pensar rápido e devagar, duas formas de pensar. E eu dizia, olha, Bolsonaro é um cara que vai só no pensar rápido, e Moro é um cara que vai só no pensar devagar. Um é mega intuitivo, o outro é mega racional. O Moro tem uma grande vantagem hoje, né? Que é o fato de que ele não está no governo, é o fato de que ele pediu para sair do governo, e é o fato de que tem 3 investigações contra o governo. Então, toda vez que uma investigação explode, para aquele eleitor conservador que votou no Bolsonaro e que queria o Moro lá dentro, ele diz, o cara tem um bom motivo para sair. Se o cara tem um bom motivo para sair, ele é honesto e o governo não. E aí, essa disputa de narrativas, né? Essa disputa de narrativas vai se chocando, né? Vai se colocando como um embate, né? E nesse momento ela é favorável ao Moro. E aí tem um comentário aqui do nosso querido amigo Leonan Caiano, que normalmente assiste a gente só no YouTube, porque está trabalhando nessa hora, então muito legal você tá aqui, meu velho, obrigado, viu? Que diz que mesmo o governo dizendo que não queria ter reeleição, o governo depois foi assumindo o posicionamento de pensar em 2022, né? Então, esse é um ponto importante. Isso gera impacto, tá? E aqui uma pergunta do Matheus, né? Matheus, obrigado pela pergunta, meu velho. Quanto esse silêncio pode impactar na popularidade do Bolsonaro? Eu creio que está muito vinculada à pergunta anterior da Flávia, né? O silêncio traz a dificuldade. O silêncio tem uma vantagem, tá? Vamos lá. Em termos estratégicos, o silêncio tem uma vantagem. A vantagem do silêncio é que ele não gera corda para o próprio pescoço. Então, assim, eu tô calado. Quem não fala não se compromete. O problema é que na lógica narrativa do presidente Bolsonaro, o silêncio é um sinal de fraqueza, né? Porque esse é o governo que fala o tempo todo, que confronta o tempo todo, que bate de frente o tempo todo. E aí, nesse aspecto, o silêncio é ruim. Hoje é terça-feira, né? Até o presente momento, até onde eu saiba, o presidente não veio a público falar lá com os apoiadores na saída do Alvorada, soltar uma palavra forte ou um palavrão ou algo do gênero. Isso é ruim, porque isso desorienta a base. Isso quer dizer, por que o cara está calado? Se do ponto de vista estratégico não te dá corda, do ponto de vista político, simbólico, diz, por que ele está calado? E eu creio que aí vai exigir, né, para aqueles que aconselham o presidente, eu não sou uma dessas pessoas, é só uma análise humildemente feita aqui no Instagram, mas para as pessoas que aconselham o presidente, é hora de ter um pouco de parcimônia e equilíbrio e saber, olha,
A gente vai ter que falar em alguma hora, mas a gente vai falar o quê? E aí, lembrei agora de memória. Eu não sei sua idade, Matheus, mas, por exemplo, eu que sou mais velho, né? Me lembro, por exemplo, do Lula durante o mensalão. Que o Lula ficou calado, né? Ele ficou calado um tempão, foi viajar o mundo, então foi tirar foto com o presidente dos Estados Unidos, com a rainha da Inglaterra, o imperador do Japão, não sei o quê. O Lula rodou o mundo. Aí depois ele volta e faz um pronunciamento que, né? Pronunciamento mesmo assim. E consegue superar a situação. Qual é a desvantagem do Bolsonaro hoje? É um momento que não dá para viajar, né? Então não dá para ter agenda externa, que é sempre um escape de crise interna, né? Crise interna, agenda externa. Bolsonaro não consegue ter uma agenda externa hoje, não dá para viajar, né? E de outro lado, a própria estratégia de política internacional do Bolsonaro não ajuda a ideia de construir uma estratégia externa, até onde ela está aqui. A questão é saber, o governo vai usar a crise para se reinventar ou o governo vai usar a crise para seguir o caminho que sempre seguiu? Eu creio que esse é o dilema que se coloca diante do Bolsonaro, e que em algum sentido ele vai ter que reagir à medida que as métricas indiquem ou não uma perda de popularidade, porque até o presente momento tem isso também. O presidente sempre conseguiu manter 30% do eleitorado, e 30% do eleitorado te dá segundo turno, né? A questão é saber se o desdobramento do que envolve o Queiroz levaria o presidente a uma diminuição ou dessa base de apoio. Se essa base de apoio diminuir, aí ele tem um problema, tá? Pessoal, 42 minutos de live. Deixa eu ver aqui, eu creio que eu consegui falar de todas as perguntas, consegui atender todas as perguntas. Tinha uma aqui da Lidiane, né? Se a estratégia deu certo, mas eu acho que eu respondi, né, Lidiane? Qualquer coisa a gente puxa amanhã. Eu vou terminar aqui com um elogio, né? Aqui, ó. Estão me chamando de menino. Menino, você é um menino, rapaz. Então, vou terminar aqui com esse elogio. Fiquem com essa, né? Esse elogio. Eu sou um menino com cabelo, com um pouco menos de cabelo e alguns cabelos brancos. Tô naquela fase, gente. O cabelo não decidiu ainda se ele fica branco ou se ele cai, entendeu? Então tá esse jogo assim. Uns caem, outros ficam brancos, mas a gente tá aí, tá bem legal. Então vou terminar com esse elogio aqui, agradecer a vocês pelo papo, lembrar que a gente tá aqui amanhã, né, ao meio-dia para conversar um pouquinho. E se vocês quiserem, proponham temas, venham conversar com a gente, tá bom? Pra galera que me mandou perguntas no Stories, eu vou responder todas, tá? Não se preocupem. É que a gente é um pouco lento mas nessas questões às vezes, mas a gente vai responder todas. No mais, primeiro de tudo, cuidem de si mesmos, né? Segundo, lavem as mãos. Terceiro, se for à rua, use máscara. Regrinha do distanciamento social, muito importante, né? Cuidem dos idosos de vocês e vamos juntos, tá bom? Sempre aqui nesse espaço de análise política. Lembrando, a análise não é conversa de bar. Eu conto com vocês amanhã, venham conversar com a gente. Tô blogueiro, Lidiane, é isso aí. Bom almoço para vocês. Eu vou agora resolver o meu almoço aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo, irmã. Bom você estar aqui. Beijo a todos aí, compadre, comadre. Beijo, Stephanie. Bom ter vocês aqui. Tchau, tchau. Até mais.